Então, uma equação diferencial, o que é? Uma equação diferencial é uma equação funcional, portanto, em que a incógnita as incógnitas são a incógnita ou incógnitas representam funções, mas são equações que envolvem, além das funções incógnitas, também envolvem derivadas delas. Por exemplo, se tiveres considerados estes dois casos, esta primeira equação que aqui está, ela envolve a derivada de uma função, y', envolve uma expressão em que aparece a própria função, designação y, e a igualdade, resolvê-la significa nós procurarmos uma função y, tal que a derivada dela mais o produto de 2x vezes a própria função seja igual a x. Neste caso, aqui em cima, que vimos, aparece a derivada de ordem 1, não aparece nenhuma derivada de ordem maior do que esta, então a gente diz que se tem aqui uma equação diferencial de primeira ordem. E a incógnita é y. E a variável a y, se nada mais for dito, é uma função desta outra letra que aparece aqui, que é x. Então nós chamamos ao x a variável independente, variável livre, chamamos ao y a nossa incógnita e dizemos que temos uma equação de primeira ordem. Aqui em baixo deriva-se o z 3 vezes, portanto dizemos que temos uma equação diferencial de terceira ordem. A nossa incógnita é a função z e nada mais sendo dito, ela depende desta variável t. Portanto, a incógnita é z, a variável livre é t e temos uma equação diferencial de terceira ordem. Resolver uma equação diferencial é encontrar todas as funções que verificam a igualdade presente nessa equação. Por exemplo, no caso desta equação que aqui está, y' mais 2xy igual a x, nós devemos encontrar todas as funções y que, substituídas numa caixa que a gente aqui ponha, isto é, a derivada, mais 2x vezes o próprio y, sem nenhuma linha, igual a x, nós devemos encontrar todas as funções y que, substituídas nestes locais, digamos assim, e feitas as contas, façam com que o primeiro membro de x, validando a igualdade que aqui temos. Portanto, é o que está dito aqui. E uma coisa que podemos verificar de uma maneira relativamente fácil é que a função constante 1/2 é uma solução da nossa equação diferencial. No sentido que nós podemos chegar aqui e substituirmos y por 1/2, portanto, usando a função 1/2, obtemos derivada de 1/2 0, 2 vezes 1/2 dá 1 e a nossa igualdade fica válida. Portanto, dizemos que encontramos uma solução da nossa equação diferencial. E será que há mais? Neste caso, há mais. Okay? Portanto, além desta solução que acabamos de ver aqui, também podemos verificar que a função y de x igual a 1/2 menos e elevado a menos x2 também é a solução da equação dada. Fazendo as contas que fizemos há pouco, mas com esta função, também vemos que a igualdade é uma igualdade que fica correta. Podemos fazer as contas aqui. Portanto, a solução é 1/2 menos e elevado a menos x2. Ok? Podemos ver aqui. 1/2 menos e elevado a menos x2. A derivada é a derivada de 1/2, que é 0, menos a derivada de menos x2. A derivada da exponencial é igual à derivada do expoente vezes a própria exponencial. A derivada de menos x ao quadrado é menos 2x. Por causa deste menos, ficamos com mais 2x é de menos x2. Portanto, e é isso que substituímos aqui no y'. Mais 2x é de menos x2. Mais 2xy.
Agora substituímos aqui o y, 1 meio menos x2 igual a x, e sugiro que pares o vídeo e que faças estes cálculos. Se fizeres estes cálculos aqui, vais ver que o primeiro membro dá x e, portanto, temos verificado a igualdade. Portanto, encontramos aqui duas soluções para a equação diferencial. O conjunto de todas as soluções que uma equação diferencial tem chama-se solução geral. E pode-se mostrar, e nós vamos ver como a calcular mais tarde, que a solução geral da equação diferencial que vimos acima é esta. Repara que temos aqui um parâmetro c. Este parâmetro c pode ser um número real, qualquer. Por exemplo, se fizermos o c igual a 0, anulamos este termo e obtemos a solução 1 meio, que vimos antes. Se fizermos c igual a 1, obtemos a solução 1 meio menos e elevado a menos x2, que também vimos antes. Portanto, são apenas duas soluções ditas soluções particulares, obtidas à custa da solução geral da nossa equação. A solução geral é uma expressão que dá todas as soluções que a nossa equação pode ter, ou, enfim, como veremos mais tarde, quase todas. Para os tipos de equações que nós vamos estudar, a solução geral dá-nos o conjunto de soluções completo que a equação diferencial tem.